Não ajudem. Eu não ajudo. E vou explicar o porquê que eu não ajudo mais. Para você que está chegando aqui agora, através desse vídeo, eu te convido a você prestar bem atenção na pregação antes de fazer o comentário. Porque muitas das vezes vocês não dão oportunidade de analisar, de ouvir o que está sendo dito e já começa. Misericórdia, parecendo aquelas galinhas quando tá querendo, as galinhas choca querendo botar ovo, sabe? Igualzinha. E assim você evita gastar o seu tempo. Presta bem atenção na pregação da baiana, porque para quem não sabe, a baiana prega para aquelas que têm visão, porque se você prestar atenção, você vai entender. Olha só. No vídeo que eu publiquei, que eu vou deixar aqui no link para quem tiver interesse de ver, tá? O comentário eu vou estar lendo aqui para vocês. A Verita, para quem não sabe, Verita é uma das veronetes que acompanha aqui o Cabaré da Baiana há muito tempo. E ela é casada com um português, mora em Portugal, na parte de Lisboa. E ela me ajudou, não conheço pessoalmente, tá? Só através das redes sociais aqui, como eu conheço vocês. Ela me ajudou dando suporte a uma prima minha quando chegou lá em Lisboa e ajudou assim de uma forma que eu não tenho nem como agradecer, só Deus para pagar tudo o que ela fez. Por quê? Porque para quem não sabe, ainda existe brasileiros, né, que se preocupa, que ajuda, que tem empatia, que se põe no lugar do outro, não é verdade? Então ela comentou o seguinte: PNB, faz um vídeo sobre pessoas que você ajuda a crescer e depois elas te tratam com superioridade. Gente, prestam bem atenção na pregação. Para quem não sabe, eu moro aqui na Espanha, em Barcelona. E quando eu vim para aqui, eu vim através do meu marido, que eu vim para casar. Veio a galinha e os pintos. No caso, o gringo, o espanhol, né, que é bem sucedido, que tem muito dinheiro, glória a Deus, que os anjos digam amém. Teve compaixão, misericórdia de mim, que estava lá na Bahia com a cara da fome, com a boca de midei, entende? E com 2 filhos para criar, 2 adolescentes. Prestam bem atenção. E aí, do nada, ele me trouxe para cá, me casou e me deu uma estabilidade qual eu tenho hoje, né? Porque eu vivo nas custas dele, eu dependo dele para tudo que vocês possam imaginar, mais do que a obrigação dele. Então, por que não ajude e eu já não ajudo mais? Vou explicar para que vocês entendam. Brasileiros dá igual que esteja fora ou no próprio país. Eu nunca vi um povo tão ingrato igual esse nosso povo. Se a carapuça servir, você veste, mas veste com gosto. E evita fazer comentário desnecessário, porque você vai só confirmar o que eu tô falando. Através dos seus comentários, eu tenho uma certeza que eu fui na sua ferida. Então, o que acontece? Eu peço a Deus para que no meu coração não se assente uma pedra de gelo e que eu deixe, né, de fazer o ato da caridade com pessoas que realmente necessitam. Só que, devido a tantos baques que a gente toma, a gente aprende. A escola, a vida é uma escola. Cada dia a gente aprende algo novo quando a gente tem interesse de aprender. E eu tenho muito interesse. Então é assim, eu me considero uma pessoa solidária. Eu me considero uma pessoa amiga, só que aquela coisa, o outro lado não retribui da mesma forma. Quando eu faço algo, eu não faço no interesse, né, com o objetivo daquela pessoa me paparicar, nem ficar toda a vida me bajulando, nada desse tipo, e nem para me engrandecer. Mas eu acredito, e muitas de vocês vai se identificar comigo, que não tem coisa maior do que a gratidão. A gratidão é um sentimento que todos têm que ter, porque, gente, um coração grato é muito bom, sabe? Gratidão, pelo menos você ser agradecida àquela pessoa que em algum momento
parou a vida dela para poder lhe auxiliar, independente da forma que for. Entende? Então, gratidão vocês têm que levar para a tumba. Mas tem aquelas que, presta bem atenção, chegam e vocês têm que ficar mais esperta com as que recém-chegada, né? Que chega com a sandália da humildade, elas chegam assim falando manso, quer descobrir quem elas são? Dê poder. Dê poder que rapidinho vocês vão ver as asas delas crescer. Então, o que é que acontece? Quando elas chegam, é com aquelas humildades, depois que elas conseguem o que elas querem, elas nem lembram da sua existência. Quanto mais para agradecer o bem que você fez. Então, depois de tanto baque, eu tô evitando. Não digo para vocês que não ajudo, ajudo sim. E fico muito feliz quando eu posso, de alguma forma, ajudar. Eu me sinto bem fazendo isso. Só que eu agora tenho que analisar, reanalisar Jesus amado para eu poder fazer esse ato da bondade. Tem que tocar muito o meu coração no fundo e aprofundo. E olha, eu não estou só usando o coração não, viu? Eu também vou com a razão, porque a gente aprende a deixar de ser besta. Porque boa é uma coisa e besta é outra. E tem gente que se aproveita dessa boa vontade sua, do seu coração brando, sabe? Tem essa que sempre se aproveita. Então, o que acontece? Vocês têm que entender que quando vocês vê algum vídeo, né, que as brasileiras falam, eu não quero saber de brasileiro, eu quero longe de mim, o povo que isso, o povo que aquilo. Gente, cada um sabe o que passou. E não é desfazendo dos seus e nem querendo ser superior a ninguém, não. É porque cada paulada que você fala, misericórdia, entende? Prestam bem atenção. Para vocês que nunca saiu aí do Brasil, até mesmo do estado que vocês moram, para ir em outro estado dentro do próprio Brasil, né? Para que vocês entendam e fiquem sabendo o porquê que essas pessoas fazem esses comentários. Prestam bem atenção. Quando eu cheguei aqui, tudo tem que pagar. Aqui, até para você respirar, tem que pagar. Os gastos já começou desde o Brasil até chegar aqui. Então, é assim, qualquer assinatura, qualquer firma reconhecida, qualquer carimbo é dinheiro, filha. Nada é gratuito, tá entendendo? Então, imagina, você vir com dois adolescentes, ou criança, ou que seja, são 3 pessoas, então são 3 gastos. Então, é muito documento. Ainda mais quando as crianças são de menor, tem muito documento para ser movido, para ser carimbado, para ser reconhecido, para ser traduzido, e tudo é dinheiro, entende? Não é nada de graça, nem câmbios de favores, não. Então, assim, eu já compartilhei aqui muitas informações, quais hoje eu não compartilho mais, entende? Porque chega um momento que você fala, peraí, eu, para adquirir todas essas informações, eu paguei, não achei ninguém para me dar ela de graça. Não foi eu que paguei, foi o gringo que pagou. E por que eu tenho que estar dando de graça para esse povo que o dia de amanhã, quando conquistar o que eles almejam, não vai nem lembrar da minha existência, não vai dar nenhum obrigado, entende? Muitas das vezes fica até sua inimiga, muitas das vezes lhe bloqueia, muitas das vezes deixa de falar com você do nada, você sem entender a pregação, né? Por quê? Porque conseguiu algo e acha que já não te necessita mais. A essas pessoas, eu só tenho uma coisa a dizer. Se você costuma ter esse tipo de comportamento, mude. Sabe por que eu digo para vocês que mude? Porque dor de barriga não dá uma vez só. Em algum momento da sua vida, você vai passar por alguma situação, qual você vai ir atrás daquela pessoa que você fez tudo isso que eu acabei de citar aqui, e talvez essa pessoa já não esteja mais disponível para te ajudar, entende? Então, cuidado, muito cuidado vocês que têm esse comportamento, né? Porque a vida é uma roda gigante, a gente não sabe o que pode passar. Eu, graças a Deus, deixo as portas abertas, todos os lugares que eu passo. Sabe por quê? Porque eu não sei o dia do amanhã, entende? Quando eu saio daqui para ir para o Brasil, eu vou carregada. O meu marido fala assim, larga de ser besta, ficar levando coisa pra gente que não merece, que não agradece, que isso e aquilo outro. Ele não sabe do meu passado, da minha história,
das pessoas que já me auxiliou, as pessoas que já me ajudou. Então ele não entende porque ele viveu outra realidade. Então eu falo para ele, não se meta nas minhas coisas, eu sei o que é que eu tô fazendo. E saio visitando todas aquelas pessoas que quando eu não tinha nada, sabe o que é nada? Nem o que botar na boca, foi que me estenderam a mão. Então essas realmente são minhas amigas. Gostam de mim, se preocupa comigo. Por quê? Porque hoje em dia é tudo interesse. É tudo um interesse miserável que eu tô para lá botar com gente interesseira, misericórdia, e cada vez piorando. É triste, sabe por que é triste? Porque assim, quando você chega em um lugar que você sabe que você é bem recebida, bem amada e bem desejada, você se sente tão bem, não é verdade? Agora, quando você chega, isso inclui a família também, viu? No lugar que você sabe que as pessoas estão lá te esperando pelo que você vai levar e não pela sua presença, é triste, você fica triste com essa situação, sim ou não? Porque a gente tem que tratar as pessoas pelo que elas são e não pelo que ela tem. Mas o interesse é tão grande que é desse jeito. Se você chega com as mãos cheias, você é bem recebida nos primeiros dias, depois o negócio já muda, viu? Com certeza, pode ter certeza do que eu tô falando, que muitos de vocês já viveram isso. E quando você não leva nada, o tratamento é outro. Eu amo fazer testes, sabe, com as pessoas para saber quem é e quem não é. E aquelas que me ajudaram no momento do miserê, essas daí eu guardo para tombar. E o que eu puder fazer dentro das minhas condições, até mesmo que seja a minha visita, para ela saber que eu lembro dela e não esqueci de momento nenhum, eu faço. E vou, e elas que viveu, que faz parte do meu passado, sabe disso. Então é assim, eu te entendo, Verita, eu te entendo porque você é uma pessoa boa. Eu não conheço, gente, a Verita pessoalmente, mas só pelo que ela fez com a minha prima, eu sei a pessoa que ela é. Entende? E com certeza, por ela ser assim, as pessoas se aproveitam e ela só anda tomando paulada. Então, no momento que essas pessoas já se organizam, é como começa a se sentir a tal. Aí elas começam a pensar que você vai ficar com inveja dela, porque ela encontrou um gringo também. Glória a Deus! Gente, vocês não entendem que, pelo menos eu penso dessa maneira, se todas têm, é melhor, sabe por quê? Porque ninguém vai botar o olho da seca pimenteira na outra. Porque se tem, vai invejar o quê? Tá entendendo? Então é assim, aí quando elas acham gringo, elas acham que você já tá com inveja dela, porque o gringo tem isso, porque o gringo tem aquilo. Menina, passa uma perturbação na cabeça dessas loucas da colina, que elas aqui se afastam de você, você acredita? Eu fico assim, alucinada, eu digo, misericórdia, que Deus tenha misericórdia da vida delas. Graças a Deus, no meu coração, não guardo nenhum tipo de mágoa, nem de ressentimento. Só que, comigo, só apronta, como muito, que eu dou a segunda oportunidade. Tem situação que eu dou a segunda oportunidade. Como muito, duas. A terceira, amiga, já não passa. Já não passa, entende? Já não passa porque bondade tem limite, paciência tem limite, bestalhação tem limite, tudo tem limite. Então essas pessoas têm que parar com isso. Outra coisa, eu comentei aqui com vocês sobre uma brasileira que eu conheci fazendo o curso, quando eu estava fazendo, que ela estava fazendo farmácia na época. Não farmacêutica, auxiliar de farmácia, porque eu falo uma coisa, vocês entendem outra. Aí eu conheci essa brasileira no colégio, me apresentaram ela, foi um dos professores porque eu estava fazendo algo diferente do dela. Que me apresentou, ela disse, Mira, fulana de tal é brasileira. E aí comentou com ela também. No intervalo, ela quando me viu, ela veio me saludar, né? Ela perguntou de onde eu era, eu retribuí, respondendo e perguntando também. E a gente formou uma amizade. Eu não posso dizer para você que eu sou amiga dela, porque eu não sei qual é o limite da consideração que ela tem comigo. Mas eu gosto da companhia dela. Quando eu saio com ela, me identifico com muitas coisas dela, com o comportamento, a criação, a educação, muita coisa que ela tem, eu me identifico. Então, eu saio bastante com ela. E a gente criou assim como uma amizade. E realmente eu, até o exato momento, não tenho nenhuma reclamação dessa criatura. Ela, quando viajou ano passado para o Brasil,
ela trabalha com limpeza porque ela gosta e porque ela quer, que ela podia estar trabalhando de outra coisa, mas ela gosta. Então a gente tem que respeitar os gostos e trabalhos, todos os trabalhos são honrados, entende? Imagina se todas as pessoas fossem fazer advogada, por exemplo, e as demais funções. Quem ia ocupar? Então, cada um faz o que gosta e a gente tem que respeitar. Eu, graças a Deus, hoje estou em outra área. Mas se eu falar para vocês que a área que eu mais gosto, que eu mais me identifico e gosto mesmo, porque para mim é prazeroso, é camareira de piso. Vocês acreditam? De fazer as camas dos hotéis. Eu amo esse trabalho porque eu gosto de organizar, eu gosto de limpar. É uma coisa minha, sabe? É gratificante quando eu vejo aquilo tão organizado, com aqueles detalhes, que eu sou muito detalhista. Mas eu vi que se a gente tem a oportunidade de crescer, por que não abraçar a oportunidade? Foi o que eu fiz. Estudei, me especializei, entrei na área da saúde, cada vez estou me especializando mais. Por quê? Porque eu estou com 46 anos, tem coisas que eu queria fazer, mas a idade já não me permita, porque a gente tem que calcular os anos que a gente estuda para ver se depois encaixa, entende? Tem que ver tudo isso, eu faço todas essas contas. Mas é um trabalho que, se eu tiver de voltar para fazer, eu faço e não passa nada, porque é uma coisa que eu gosto. Então ela trabalha com a limpeza. Aí o ano passado ela falou para mim: Verônica, faz um favor para mim. Eu tenho uma casa, que é um apartamento, na verdade, que eu já tenho muitos anos com esse apartamento. Ela mora aqui muito mais anos do que eu. Aí ela falou assim: você poderia ficar com ele para mim? Porque a minha preocupação é ir para o Brasil e ela procurar outra pessoa, porque quando ela vai para passar 1 mês ou 2 meses. E depois eu perder o meu trabalho. E ela disse: você, como já tem seu trabalho e ela já conhece minha realidade, ela diz: eu sei que você não vai tirar de mim, então poderia fazer esse favor? Eu disse: posso, desde quando ela se encaixar no dia das minhas folgas, porque não vai ser o dia que ela quer, vai ser o dia que eu tiver disponível. Então explica para ela, para a pessoa, né? E assim foi. Só que, né, teve um dia, eu fui 2 vezes, e teve um dia que eu tava com visita em casa e esse dia eu não pude ir. Também foi a semana que eu tava fazendo prova. Então, na semana que eu tava fazendo prova, eu tava tão apurada, sabe? E agobiada com tanta coisa no meu juízo, que eu disse para ela que eu não ia poder ir, né? E a pessoa já estava voltando, faltava 2 dias para a pessoa voltar. Só que o que foi que ela fez? Ela deixou eu e outra brasileira. E essa outra brasileira, ela já conhece das antrosas, segundo ela, é amiga dela. Chegou e ela foi ajudar, porque até hoje ela faz isso. Ela toma na cara, essa mulher não aprende. Aí uma vez ela veio me contar uns perrengues, eu digo: ó, mulher, não vem pra cá perturbar meu juízo não, que o meu ouvido não é pinico, eu não sou psicóloga, eu não quero saber, porque eu já lhe disse tudo que eu tenho pra te dizer, e se você seguir fazendo, você tem que aprender que as pessoas só se aproximam de você pra adquirir as informações que elas necessitam, os trabalhos que ela precisa, e depois lhe descarta. Então você tem que aprender, mulher, pelo amor de Deus. Mas ela sigue, sabe? Ela sigue, ainda vai tomar muita paulada para aprender, que essa daí falta a faculdade da vida, e essa baiana tem. E o que foi que aconteceu? A criatura tomou o trabalho dela. Imagina, tomou o trabalho dela. A mulher pagava super bem, era uma das que pagava melhor, e praticamente não tinha nada para fazer, porque essa mulher era um poço de organização e de limpeza. Só pagava mesmo para fazer, porque ela não queria fazer nada. Mas não tinha necessidade nenhuma. Você chegar lá e dizer: meu Deus, o que é isso, sabe? Era um dinheiro ganhado mole, praticamente. E passou a mão no trabalho dela. Então, quer dizer, ela perdeu. Por quê? Porque ela não deixou seu, deixou outra, para você ver como é que as brasileiras fazem. Você estende a mão, ela arranca o seu braço. Não estou generalizando. Mas se a carapuça servir, vista com gosto e pare de fazer essas coisas. Sabe por quê? Porque quem tira de quem não tem não prospera, e as pessoas que se aproveitam se beneficia, né, da outra com interesse. Pode ter certeza que dor de barriga não dá uma vez só, e em algum momento da sua vida você vai precisar dessa pessoa, e essa pessoa não vai estar disponível para te ajudar, e você vai se lascar, entende? Porque o mal do sabido é achar que todo mundo é besta. Então, eu te entendo, Verita. Por isso que eu falo, quando vê um lascado, deixa que termine de se lascar.
E ajudar, não tem que ajudar mesmo. Não ajude, largue de ser besta, porque, como eu falei pra vocês, eu tive que pagar tudo. Entende? Eu não achei nada gratuito, não. Nada gratuito aqui, se paga tudo. Até quando você tem uma consulta com advogado, ou em qualquer lugar que você vai, para você adquirir as informações dos documentos que você tem que apresentar, são pagos. Não é nada grátis, não. Então, por que? Me diga, eu quero que vocês deixem aí no comentário o porquê que eu tive que pagar cada carimbo que foi feito, porque foi todos pagos, não foi informação de ninguém. E eu paguei e eu tive esses gastos, essa despesa, e eu vou ter que lhe dar tudo de bandeja por sua cara bonita. Por que que eu tenho que fazer isso? Eu quero que vocês deixem aqui no comentário para eu poder entender a lógica, porque eu não estou entendendo até agora. Porque quando você fala o que eu falo, tem muita gente que me chama de arrogante, porque eu tenho conduta agressiva. Se a sua é passiva, eu te respeito, então respeite a minha também. Eu não me vejo de outra forma. Eu sou grata a Deus por ter me feito dessa forma, porque eu me amo tal como eu sou. Não queria ser diferente. Entende? Com essa conduta agressiva, de mandar logo papo reto. Se gostou, gostou. Se não gostou, vai caçar um jegue na primeira esquina que você se encontrar. Ah, paciência tem limite. Porque assim, gente, eu sei que quando a gente sai do nosso país, a gente necessita de um apoio, né? Porque não é só atravessar o Atlântico e chegar onde vocês querem chegar do nada, não. Tem que ter alguém para auxiliar com moradia, com documentação, com onde vai receber ajuda, onde para trabalhar, entende? Então tem que ter um apoio. Qual foi o apoio que eu tive? Eu tive o apoio do meu marido e da sua família, porque a partir do momento que você vê na situação que eu vim, eles têm mais do que a obrigação de lhe apoiar em todas essas necessidades. Por quê? Porque senão você vai ficar sendo, você e seus filhos, que o meu caso, sou a galinha e eu trouxe 2 pintos, vai ser carga pro gringo. Então a mãe do gringo não vai querer isso pro filho dela, as irmãs tampouco. Então a primeira coisa que elas vão fazer é procurar um trabalho do que seja para você trabalhar e se ocupar, entende? Então é dessa forma que funciona. Mas não foi através de terceiro, não. Porque, primeiro que eu sou acostumada a sempre servir, mas se eu tiver uma necessidade de ser servida, ô amiga, a coisa muda, vocês não têm noção. Gente, tudo que eu compartilho para vocês é vivência, entende? É vivência, são experiências que eu já vivi. Não é contada de ninguém, não. São experiências minhas. Então é assim, eu já vivi o outro lado da moeda, qual eu precisei e ninguém me socorreu, entende? Eu corri atrás do meu, porque se eu ficasse parada eu estaria até o dia de hoje, mas eu corri atrás e agradeço a Deus por isso, entende? Então, quando eu venho com minha forma agressiva, é para dar um choque de realidade em vocês. E vocês que têm essa oportunidade de encontrar alguém que lhe dê um apoio, que lhe dê um auxílio, que lhe ajude de alguma forma, por mais pequena que seja, seja grato. Seja grato, entende? Porque, olha, é a coisa mais triste, a ingratidão. O ser humano é muito ingrato, sabe? Elas todas, em geral, as que fazem isso, se beneficiam do que elas necessitam. E depois ela descarta achando que não vai necessitar, só que ela se lasca, porque Deus é justo. Em algum momento da vida elas passam por algum aperte, que é você que vai socorrer. Só que como eu falei, volto a repetir, muito cuidado. Se você é acostumado a fazer isso, não faça, porque a única prejudicada vai ser você. Não digo que tem que estar uma grudada na outra, nem essa pegação, nem esse entra e sai dentro de casa, não, que aqui não é assim. Aqui vai diferente, graças a Deus. Só que não seja ingrato e nem queira se achar melhor do que a outra. Lembre que quando você chegou com a sandália da humildade, porque você precisava, né? Você veio mansinha e depois que você alcançou o que queria, você aqui, ó, botou as asas para fora, passada com esse povo. Depois, quando você vê esse povo com situações complicadas, não sabe o porquê. Porque tá colhendo tudo que plantou, tudo que plantou. Eu tenho consciência que eu procuro fazer o bem
E tudo que vem para mim é merecimento, entende? Das sementes que eu vou plantando pelos caminhos. Mas é aquela coisa, não venha pensar que eu sou besta não, porque você vai se estrepar, toda bem trepada, entende? Outra coisa, essa brasileira, já para finalizar, essa brasileira teve esse comportamento. E depois, no segundo trimestre, pois entrou outra brasileira. Essa brasileira era uma puxa-saco das espanholas, porque quando você estuda faculdade, colégio, curso, o que seja, sempre tem os grupinhos também, viu? Aqui funciona assim também. E ela tava todo meio só paparicando as outras, que as outras não faziam nem questão dela, e ela lá só lambendo o saco das outras. E essa mulher nunca me saludou. Nunca me saludou. Ela estava na mesma classe que eu estava, fazendo o que eu estava estudando, Nunca me cumprimentou nem nada. Tanto que uma vez um dos professores perguntou assim: vocês deveriam sentar junto porque são do mesmo país. Ela olhou assim, com o olho atravessado. Eu digo: coitada, essa mulher passava por mim, nem me dava um oi. Depois ela descobriu como, onde eu trabalhava, rapidinho ela veio se aproximando, sabe? Com aquele jeitinho dela sonso, para ver se eu encaixava ela lá onde eu estava. Você deu atenção? Assim eu fiz. Eu falei: vai te lascar, mulher. Eu tô aqui já faz vários meses, essa mulher nunca olhou pra minha cara, nunca me deu um oi. Agora ela descobriu onde eu trabalho, né? Que ela queria estar lá, porque para entrar lá onde eu tô, como eu já falei para vocês, tem 3 opções. Ou você entra através do estágio que você fez, através dos enxufe, que são as costas largas, quando você tem algum conhecido que te encaixa lá, ou fazendo concurso público, que são as oposições. No meu caso, eu entrei através do estágio. Eu estagiei lá, foi lá onde eu fiz as práticas, depois que eu terminei, e foram 8 pessoas. E eu entrei para a lista de seleção, e dessa seleção foram selecionadas 2, eu e a outra que está lá até o dia de hoje. E isso que é a mão de Deus na minha vida. Não foi pela minha cara bonita e porque eu sou melhor do que ninguém, não. Foi porque eu tenho um Deus que não me desampara. E quando eu encontro gente que subestima a minha inteligência, né, que quer me rebaixar, se achando superior a mim, Deus me bota lá onde eu tenho que estar para mostrar que Deus é Deus, entende? Então, quando ela descobriu, e ela tinha feito até uma formação antes do que ela estava estudando, e ela até fez uma semana de prática lá no mesmo lugar. Então ela ficou impressionada, queria saber como foi que eu encaixei lá, se eu conhecia alguém. Então ela já queria se trozar comigo, com interesse aqui para ela, tá entendendo? Então fique indignada. Então não ajude mesmo. Cada qual que corra atrás do seu, porque depois que elas se crescem, minha filha, nem para sua cara olha, nem um obrigado lhe dá. Entende? Vamos ter gratidão. Gratidão. Sabe a palavra gratidão? Essas vocês têm que aprender e levar para tomba. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Também quem não gostou, não passa nada. Deixa aí no comentário o que é que vocês acharam. E hasta la vista.